ter a informação também, tá? E o próximo cartaz fala sobre o nosso culto fé. O culto fé são os nossos cultos de quarta-feira. Para esse mês, nós vamos dar continuidade ao tema do mês passado, que é sobre perseverança, tá? Então tá aqui, ó, continue perseverando. É o tema do nosso culto fé para o mês de julho, tá? Eu te convido a fazer parte desse culto. A gente usa esse culto como uma forma de campanha para que você faça um compromisso com Deus e você busque no Senhor aquilo que o teu coração anseia, aquela tua necessidade. Ou às vezes a gente nem sabe o que a gente está precisando, a gente acha que precisa de uma coisa, mas Deus, Ele entrega para cada um de nós aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. E é aqui nesse culto que você vai fazer esse compromisso com o Senhor, de estar aqui em primeiro lugar toda quarta-feira, porque não é fácil, né? Já não é fácil estar aqui no domingo. Na quarta-feira, então, que essa correria, trabalho, família, com tudo que as atividades que nós temos, então isso já é algo que chama a atenção do Senhor também, tá? Depois nós temos a nossa consagração e evangelismo. Tem o cartaz aqui também. Essa é uma consagração para liderança, tá? Todos os líderes da nossa igreja. Vai ser agora no dia 25 de julho, no final do mês, tá? A consagração é um momento para a liderança estar junta, se consagrando. Todos vocês que são líderes de algum ministério, de algum departamento da igreja, está convidado ou intimado a estar aqui no dia 25 de julho. E logo após, aí sim, para toda a igreja, nós vamos fazer uma ação de evangelismo. Nós vamos às ruas para falar sobre o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Evangelismo é isso, meus irmãos. É contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Isso é testemunho. Não é sobre mim, não é sobre o Leandro, não é sobre o Tiago, não é sobre a Vanessa, é sobre Cristo, sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas e através de nós. Então no dia 25, logo após a nossa reunião de consagração, que vai ter início às 10h30, tá? Aqui, ó, líderes e voluntários, certo? Todos nós, líderes e voluntários, estamos convocados. E logo após, ali por volta de 11h30, meio-dia, nós vamos sair daqui para uma ação de evangelismo. Amém? Gostaria de ver muitos de vocês aqui, tanto líderes e voluntários quanto membros da nossa igreja, tá? Vem, participa. É uma obrigação nossa como cristão, tá? Isso não sou eu quem estou dizendo. Isso a palavra de Deus nos confirma. Mateus 28, anota na sua Bíblia. O Leandro está falando algo que eu duvido que é uma obrigação minha. Então leia Mateus 28, a grande comissão. Nós somos enviados a este mundo. É uma obrigação nossa pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E por último, batismo e café / almoço de novos membros. Nós transformamos o nosso café de novos membros em um almoço para novos membros. Já que o nosso culto termina ali no horário do meio-dia, a gente mudou o cardápio. Antes era um café e agora nós servimos um almoço para todos aqueles que querem fazer parte da nossa igreja, tá? Você que está nos visitando, se você já tem uma igreja, permaneça nela, fica lá. Você é muito bem-vindo aqui todas as vezes que você quiser nos visitar. Agora, você que está vindo aqui e não tem uma igreja ou ainda não conhece a Cristo, hoje, nessa manhã, eu declaro que você vai conhecê-lo. E a partir daí, quer fazer parte da nossa família, é esse dia, escaneia aqui o QR Code, que você vai ter todas as informações sobre o café / almoço de novos membros. E aqui, para você que ainda não é batizado, se você vai reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje, escaneia esse QR Code aqui, que no próximo batismo a gente vai te batizar. Se você tem nos visitado, já é cristão, mas ainda não se batizou, saiba que isso é um mandamento de Jesus. Escaneia o QR Code e que nós vamos ter o maior prazer em te batizar. Amém? Então tá, então vamos para a palavra. Irmãos,
palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Vou pegar a minha versão aqui, que eu quero ler com vocês. São alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 15. Quem quiser acompanhar pela sua Bíblia aí, pode acompanhar, senão nós temos aqui no telão, tá? A minha versão, que é a King James, ela fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Prestem muita atenção, isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando conosco. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto em si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, por o Senhor confiar a mim a tua palavra, Senhor. Que nesta hora eu seja simplesmente um instrumento em tuas mãos, Pai. Que tudo que seja falado aqui não provenha de mim, mas sim do teu Santo Espírito, Pai. Que a tua igreja possa ser abençoada através da tua palavra, Senhor, e que nós possamos sair daqui edificados e transformados por ela, dando muitos frutos, Pai. Por tudo isso e na certeza de que o Senhor ouve esta minha oração, eu te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou começar com uma pergunta para você refletir. Segundo o texto que nós lemos, é possível nós estarmos em Cristo e não dar fruto? Não? Será? Todo ramo em mim que não dá fruto. Coloca o versículo para mim, Gi, por favor. Capítulo 15, versículo 1. Olha o que diz. Perdão, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. Então é possível eu dizer que estou em Cristo e não produzir fruto, certo? Só que o que vai acontecer com o ramo que está na videira e não dá fruto? Vai ser cortado, vai ser tirado da videira. Por quê? Eu fui pesquisar isso. Quando nós temos uma planta, no caso uma árvore, e ela tem um ramo que não produz, ela suga a energia da planta como um todo, para nada, porque ela não produz nada. Então o que nós devemos fazer? Podar esse ramo, para que a energia que estava sendo dispersada para esse ramo possa alimentar os ramos que produzem, aqueles que são produtivos. E olha o que a palavra está dizendo: todo ramo que está em mim e não dá fruto. Olha como é perigoso isso. E nós muitas vezes não nos damos por conta. O que a palavra está dizendo? Não basta você ir à igreja toda quarta e todo domingo. Não basta. Para aparecer na foto do Instagram da igreja, de olhinho fechado, com a mão levantada, cantando louvor, aparecer no vídeo. É importante isso? É claro que é. Nós temos que estar aqui. Também é uma obrigação nossa como cristãos, viver em comunhão. Eu não estou menosprezando isso, mas nós vivemos em uma geração que tem valorizado muito simplesmente estar no ambiente, mas
mas não fazer parte daquele ambiente. E se nós não fazemos parte do ambiente, nós seremos lançados fora. Nós precisamos produzir frutos. E um fruto segundo o coração de Deus. Então sim, irmãos, é possível eu dizer que eu estou em Cristo, mas não produzir nada. É possível. Por um período. Porque no momento em que Deus olhar para a minha vida e ver que eu sou um ramo de uma videira, e este ramo não está produzindo, eu vou ser cortado e lançado fora. E a palavra continua dizendo que este ramo que é cortado e lançado fora, ele vai murchar, vai secar. E os homens vão pegá-lo e lançá-lo ao fogo. É queimado, acabou, o fogo consome tudo. O fogo consome tudo. A gente diz e está certo que Deus é amor, e Ele é. Só que a gente omite ou não quer entender que logo depois que Ele diz que Ele é amor, Ele diz: eu também sou fogo consumidor. Todo aquele que não produz no reino será lançado fora. Porque em algum momento alguém produziu algo no reino para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Assim como o evangelho que nós estamos lendo. Isso aqui é fruto de um homem que doou a sua vida pelo evangelho. João, que foi inspirado por Deus a escrever essa palavra. E qual então é o maior problema hoje do cristão? Obviamente que eu estou falando baseado no que nós estamos tratando aqui, né? O tema dessa mensagem é o poder da dependência. O poder da dependência. E nós estamos em uma geração que vive dizendo que nós não devemos depender. Nós não devemos depender de nada, né? Vou usar o exemplo das mulheres, né? Há um movimento aí fora, né, feminista, que diz que a mulher pode tudo, que ela não deve depender do homem, que não sei o que, e isso e aquilo. Será que é assim, desse jeito, simples assim? E não me entenda mal, eu não sou machista não, tá? Porque esse é o discurso, se eu falo isso é porque eu sou machista, não. Mas quem vai às guerras? Historicamente falando, quem vai às guerras? As mulheres ou os homens? Opa, não querem direitos iguais? Não tem que ser tudo igual? Tudo tem que ser igual? Então tá. E aí eu poderia citar uma série de outras coisas. A mulher, ela foi criada para ser a auxiliadora do homem, não para fazer o papel dele. Dá para entender isso? A mulher foi criada por Deus para ser a auxiliadora do homem, para estar ao lado dele, não para carregar o fardo do homem. Há uma obrigação em ser homem e há uma obrigação em ser mulher. E há distinção nisso. E é por isso que hoje nós vemos uma sociedade tão corrompida. Porque as pessoas acham que todos têm que ter as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e serem todos iguais. Não, não é assim que funciona. Pelo menos para nós cristãos não é assim que funciona. E então, nós vamos aprender hoje que depender das coisas certas, da pessoa certa, vai fazer toda a diferença na nossa vida. De quem nós precisamos depender? De Deus. E o problema hoje então qual que é? Não é falta de força, não é falta de saúde para trabalhar, não é isso. É a falsa sensação que nós cristãos temos que conseguimos viver sem Deus. E eu posso explicar isso. Por quê? Porque muitos de nós, cristãos, que já um dia decidimos entregar nossa vida a Cristo, muitos de nós não entregamos a nossa vida totalmente a Deus. Nós a entregamos parcialmente. A gente entrega a área familiar, mas não entrega a financeira. A gente entrega a financeira, mas não entrega a profissional. A gente entrega a profissional,
mas não entrega o domínio sobre os filhos, sobre a nossa casa. E a gente escolhe áreas para entregar a Deus. Aquelas que a gente quer ter o controle, a gente não entrega. Eu fiz isso por muito tempo. Eu mesmo fiz isso por muito tempo. E por quê? Porque a gente entende que não, Senhor, nessa área aqui eu não quero que o Senhor mexa. Essa área que eu gosto disso aqui que eu faço. Nós, seres humanos, temos pecado de estimação. Sabia disso? Nós temos aquele pecado de estimação. Aquela área da nossa vida que a gente não quer que o Senhor entre. Aquela área da nossa vida que a gente não quer mudar imediatamente. A gente vai conservando aquelas falhas, aqueles erros, porque talvez até hoje nunca ninguém viu, ninguém percebeu, então tá tudo certo, tá dando certo. Sabe aquele videozinho que eu vejo no telefone quando eu tô sozinho, que eu não deveria assistir? Eu sei que eu não deveria assistir, mas não tem ninguém vendo. Aquela prática que eu cometo lá no meu trabalho, de desviar uma encomenda, de desviar um valor, ninguém até hoje nunca percebeu. Eu já estou há tantos anos na igreja, nunca ninguém percebeu isso aqui. Eu vou manter. O dia que alguém descobrir, eu me arrependo. Não, isso não é arrependimento, isso é remorso, porque sabe o que vai trazer como consequência. Muito cuidado com isso. Arrependimento é genuíno. Arrependimento é nós virarmos a nossa vida em sentido contrário ao pecado que nós cometimos. Se o pecado me levava para este lado, quando eu me arrependo, eu automaticamente passo a caminhar na direção oposta ao pecado. Não muda a minha vida a 360 graus. O Senhor não muda a minha vida em 360 graus. Ele muda em 180. Porque se eu estou indo para cá e eu mudar 360 graus, eu continuo indo para o mesmo lugar. Ele muda na direção oposta. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. A direção oposta. Aquele que adulterava, não adultere mais. Direção oposta. Então, o problema maior hoje, então, não é a falta de força do cristão. É a confiança de que sem Deus aquela área da minha vida pode funcionar. E isso é muito perigoso, porque nós precisamos dar fruto em todas as áreas da nossa vida. A autossuficiência é um inimigo invisível. É um inimigo invisível. Porque eu declaro para mim mesmo: não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não preciso de ajuda, isso aqui eu não preciso do Senhor para resolver essa situação. Na verdade, nós precisamos do Senhor em todas as situações, mesmo naquelas em que o nosso braço ainda alcança. Porque o que é um milagre? O milagre é a ação de Deus no momento em que o ser humano não pode fazer mais nada. Vocês já perceberam isso? Milagre só é milagre quando não há mais a possibilidade humana para agir naquela situação. Quando nós vamos a um hospital com uma doença enganada pelos médicos, não tem mais o que fazer, Carol. Só senta e espera a morte chegar. Essa é a oportunidade que Deus estava esperando para realizar um milagre. Aquela situação financeira que não tem da onde eu tirar o recurso, não tem mais o que fazer, eu não consigo mais. E aí Deus entra com a provisão. Nós falamos aqui sobre Jeová Jireh, o Deus que provê. Nós cantamos aqui. Ele é o Deus provedor. E nós ainda estamos vivendo em meio a uma cultura que valoriza muito a independência. Que tem que ser independente, que tu não precisa depender de ninguém, tu não depende de patrão, tu não depende de funcionário, tu não depende disso, tu não depende daquilo, tu não depende de Deus. Vai conversar com alguém que não crê. Ele vai dizer: não, isso aí é besteira. Isso é besteira, depender de Deus. Deus não existe. Mas cada um de nós que já foi tocado pelo Espírito Santo sabe o quão real Ele é, o quão poderoso é o nome de Jesus, o quanto Ele consegue transformar a nossa vida, e o quanto Ele consegue nos mostrar que nós não devemos
servir a Ele, ou depender dEle pelo que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é. Eu falava com meu filho essa semana, hoje na verdade, sobre os nomes de Deus. E nós falávamos sobre o Deus Emanuel. E ele perguntou para mim, Emanuel? Eu digo, Deus tem vários nomes. E Emanuel significa Deus conosco. Assim como Jeová Jireh, o Deus que provê, e vários outros nomes que a gente poderia citar aqui. Mas nós estamos em meio a uma sociedade que não acredita nessa dependência, que estimula que nós não devemos depender de pessoas, situações, lugares, de ambientes, de nada disso. Que você consegue, acredite em você, você não precisa de ninguém para fazer o que você quer fazer. É mentira. É óbvio que eu acredito na capacidade do ser humano, eu acredito na minha capacidade, é óbvio que sim. Agora, a minha capacidade passa pelas mãos do Senhor. O eu consigo passa por primeiro entregar essa dificuldade nas mãos do Senhor. E entregar nas mãos de Deus não é cruzar os braços e ficar esperando cair do céu. Não, muito pelo contrário. Lembra que eu falei do milagre? Quando que o milagre acontece? Quando não há mais possibilidade humana. Então tá. Então quando eu entrego algo nas mãos do Senhor para que Ele resolva, primeiro eu tenho que declarar, Senhor, eu não consigo. E isso vai contra a natureza humana. Isso vai contra a natureza humana. Quem gosta de admitir que está errado? Quem gosta de admitir que não consegue, que é fraco para aquela determinada situação? Ninguém gosta. Tanto é que esse é um sinal de humildade, sim ou não? Quando eu declaro, não, eu não consigo fazer isso aqui, as pessoas olham, pô, o Ivo é humilde, ele reconheceu que ele não consegue fazer aquilo. Sim, é um ato de humildade. Mas simplesmente reconhecer que não consegue ainda não é o suficiente. Eu preciso declarar isso para o Senhor. Senhor, eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo. Ou eu não quero ir sem o Senhor. Porque o Senhor é a minha força. E eu preciso declarar isso. E muitas vezes nós vamos parecer fora da realidade da cultura que nós vemos aí. Fora da igreja. Fora desse ambiente no qual nós vivemos. Por quê? Porque nós vivemos em um ambiente de autossuficiência. Quem aí já leu um livro de autoajuda? Muitos de nós, eu já li livro de autoajuda. O que significa um livro de autoajuda? Um livro no qual eu vou ler e eu mesmo vou me auxiliar. Quem aí já leu a Bíblia? A Bíblia diz assim, não, você depende de mim. Entrega a tua vida para mim, o teu coração é meu. Cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Faz a minha vontade. E nós lemos aqui, todo aquele que está em Cristo e dá frutos, em algum momento vai pedir algo para o Senhor e já vai ser atendido. Por quê? Porque entregou a sua vida a Cristo. Depende única e exclusivamente da videira verdadeira. O fruto que dá vem diretamente do Senhor. Então quando eu precisar de algo e eu pedir com fé ao Senhor, crendo que eu dependo dEle para aquilo, aí o meu coração está alinhado com o coração de Deus. Eu vou saber o que pedir e como pedir. E aí Ele vai atender. O reino de Deus, então, ele ensina o contrário de independência. O reino de Deus nos ensina a sermos cada vez mais dependentes de Cristo. Cada vez mais. Ele nos impulsiona a essa dependência. E quanto mais perto de Deus alguém chega, mais percebe que precisa dele. Quanto mais eu me entrego para Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu estou na presença dEle, quanto mais eu venho à igreja, quanto mais eu declaro dentro da minha casa que o Senhor é o rei do meu lar, Ele é o centro das atenções da minha casa, quanto mais eu faço isso, mais eu percebo
que mais eu preciso dele, que mais eu tenho que me derramar na presença dele, que cada vez mais eu preciso depender dele, porque ele vai se mostrar ser a pessoa que eu tenho conhecido através da palavra dele, que ele tem a capacidade não de realizar todos os meus desejos, mas de salvar a minha vida e a da minha casa. E aí a gente percebe que não tem dádiva maior do que nós fazermos parte de um povo salvo por Deus, e as outras coisas se tornam pequenas. E eu sei que eu continuo precisando de dinheiro, eu continuo precisando de carro para me mover, eu preciso de tudo ainda, mas essas coisas começam a perder o valor, elas começam a perder valor, elas passam a ter preço e não valor. O que passa a ter valor na minha vida são as coisas que Deus faz através de mim e por mim. Essas coisas passam a ter valor. Tem muita diferença entre preço e valor. Tem muita diferença. Quando a gente tem um bem na nossa casa, que a gente sabe que ele vale $10, mas foi um presente que eu ganhei de uma pessoa querida, aquilo tem um valor para mim. Ela não vale só $10. Vou dar um exemplo para vocês. Para quem não sabe, eu gosto muito de tênis. Eu gosto muito de tênis, eu coleciono tênis. E eu fui a um evento de corrida outro dia, e um amigo falou para mim assim: entra ali na loja do evento e escolhe o que você quiser, porque Deus mandou eu te abençoar hoje. Ele falou assim para mim. Eu digo: rapaz, olha, tem coisa cara aí dentro. Escolhe o que tu quiser, que Deus mandou te abençoar. O que eu escolhi? Um tênis. Eu não tive coragem ainda de usar o tênis, tá? Eu ainda não tive coragem de usar o tênis. E eu uso todos os meus tênis. Todos, apesar de eu colecionar, eu uso todos eles. E ele me perguntou um dia: cara, eu não vejo tu usando o tênis. Eu digo: eu não tive coragem de tirar ele da caixa ainda. Por quê? Porque aquilo deixou de ser um tênis para mim. No meu coração, aquilo não é simplesmente um tênis. Aquilo é um gesto de gratidão por algo que talvez eu tenha feito para essa pessoa, mas o Senhor tocou no coração dela, e aquilo passou a ter um significado muito maior do que um tênis para mim. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou usar, mas eu ainda não tive coragem de tirar da caixa, botar no pé e estragar o tênis, né? Por quê? Porque aquilo passou a ter um valor sentimental para mim. Então, se alguém chegar para mim e me oferecer o dobro do preço do tênis, eu não vou vender. Eu não vou trocar, eu não vou doar o tênis, eu não vou fazer nada disso. Eu vou guardar o tênis com muito carinho. Vou usar ele? Vou, mas com todo cuidado. E o dia que não der mais para usar o tênis, ele vai permanecer guardado. Assim como eu tenho vários outros que não dá mais para usar, porque já está velho, mas está lá guardado. Por quê? Porque aquilo passou a ter valor para mim, e não mais preço. Aí nós vemos, por exemplo, Moisés conduzindo 3 milhões de pessoas pelo deserto, segundo os estudiosos. E aí um dia o Senhor vem a Moisés e diz assim: agora, a partir de agora, tu vai conduzir o povo até a terra prometida, e eu não vou mais contigo. Não, de jeito nenhum. Eu não saio daqui sem o Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Como que eu vou conduzir esse povo até uma terra prometida se o Senhor não for adiante de nós? Como que se faz isso? Eu não sei como faz. Moisés, ele disse ao Senhor: eu não sei falar. E o Senhor disse o que para ele? Eu colocarei as palavras na tua boca. Não, mas eu sou gago, eu tenho a língua presa, e isso e aquilo. Não, então tá, é assim? Então chama o teu irmão, eu vou comunicar contigo, tu comunica com Arão, e Arão comunica com o povo. Pronto, problema resolvido. Eu vou te capacitar. Não foi assim que aconteceu? Gideão, quem era Gideão? O menor da sua casa, da menor tribo. E ele diz para o Senhor: o Senhor vai usar? Eu pertenço à menor tribo das tribos de Israel, e eu sou o menor da minha casa. Sim, é você mesmo. É você mesmo a quem eu vou usar. E Paulo, que dizia que quando ele era fraco, aí ele era forte.
Olha o texto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E quantos de nós estamos hoje dizendo: Senhor, por que eu estou passando essa necessidade? Senhor, para que isso? Senhor, para que aquilo? E murmura. E aí fala que nem o povo lá no deserto falava: era melhor voltar para o Egito comer cebola de novo, porque aqui a gente passa fome, a gente passa sede. E olha o que o Senhor fez com esse povo. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3, olha o que esse povo presenciou no deserto. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los. O Senhor humilhou o povo, e pôs vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Talvez a prova que você está passando é para Deus provar o teu coração. É para observar a tua postura em meio à dificuldade. Se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Talvez a dificuldade que você está passando hoje seja única e exclusivamente para Deus te mostrar que Ele continua sendo Deus. Eu não peço mais, irmãos, para sair do deserto. Eu não peço mais. Eu peço todas as vezes que eu estou em meio a uma dificuldade, porque eu pedia isso, tá? Senhor, acaba com esse negócio, pelo amor de Deus. Olha a dificuldade que eu estou passando, me tira dessa prova. Eu não peço mais isso para o Senhor. Eu peço para que em meio à prova Ele possa me mostrar o que verdadeiramente Ele quer me ensinar naquele período que eu estou passando por aquela dificuldade. Porque na maioria das vezes a nossa natureza humana, ela diz assim: eu quero correr no deserto para eu passar logo por essa prova. Só que a gente não sabe que correr no deserto desidrata. A gente fica mais cansado. Bastava a gente olhar para o Senhor, que de dia Ele se movia diante do povo como uma nuvem. E o que essa nuvem fazia? Dava refrigério no calor escaldante do deserto. E à noite, quem era o Senhor? Uma coluna de fogo. Por quê? Porque a temperatura caía abaixo de zero no deserto, ficava muito frio, e o Senhor se movia como uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. E uma viagem que era para levar 40 dias, levou 40 anos. 40 anos. Há quanto tempo você está nesse deserto? Porque você não crê que é o Senhor que está te conduzindo, e Ele está tentando te mostrar, e você só está preocupado em sair do deserto. Você está preocupado em passar logo por essa prova. Mas se você só passar por ela, você vai aprender o quê? O que você vai aprender? Qual é o ensinamento que você vai levar dessa provação que você está passando, dessa humilhação que o Senhor está permitindo você passar? Se você não aprender nada, você vai continuar no deserto. O Senhor vai continuar te conduzindo naquele mesmo caminho. Não adianta pedir para sair logo dali. Foi isso que eu aprendi. Porque um dia o Senhor falou isso comigo: meu filho, não adianta tu pedir para sair daí, que eu não vou te tirar. Eu quero que tu aprenda. O dia que tu aprender, eu te tiro desse deserto. Porque tem outras coisas que eu quero te ensinar. Tem outros desertos que eu preciso que tu passe, para que tu possa aprender outras coisas. O segundo ponto, nós vamos falar sobre um Deus que permite nós passarmos por esses desertos, para quebrar exatamente essa nossa independência. Nós já lemos o texto de Deuteronômio, né?
O deserto, ele nunca foi um lugar simplesmente de sofrimento. O deserto, ele precisa se tornar para nós uma escola. A gente precisa aprender alguma coisa com isso. Olha o povo no deserto, o que faltava? Água. Aí o Senhor proveu. Faltava comida, o Senhor proveu. Faltava segurança. Imagina, aquele povo inteiro caminhando no deserto. Faltava segurança, mas o Senhor era a segurança deles. Aí eles reclamavam de comida, o Senhor manda o maná. Aí o Senhor dizia, vocês comam o maná somente hoje, não guarda ele para amanhã. O que o povo fazia? Guardava. O que acontecia com o maná? Apodrecia, dava bolor. Por quê? Porque eu preciso que você acredite que amanhã eu vou prover de novo. Pega só o que tu precisa para hoje, amanhã deixa comigo, eu vou prover amanhã de novo. Aí enjoaram de comer o maná. Eles comiam o que no Egito? Cebola. Eram chicoteados. Aí estavam comendo maná. Enjoaram, tadinhos. Enjoaram do maná. Coitadinho do povo. Está comendo só o pão que cai do céu. Só isso que eles estavam comendo. Aí enjoou. Aí eles queriam comer carne. Vocês querem comer carne? Estavam achando ruim maná? Agora vocês vão comer carne até sair pelos ouvidos. O Senhor mandou codornas. Aí comeram codorna. Que bênção. Carne. Passou 10 dias. Eu não aguento mais comer carne. A gente sempre tem uma coisa para reclamar. Quantos de nós estamos vivendo e reclamando do que ontem nós pedimos para o Senhor? Quantos de nós? Senhor, me dá uma condição financeira diferente. Aí o Senhor te arrancou daquele trabalho que tu estava. Fez com que tu criasse dependência dele, para ali na frente te abençoar. E a gente está no meio do processo reclamando, dizendo para Deus, mas por que eu estou passando por isso? Está passando porque tu pediu, meu filho. Tu não pediu para ter uma condição financeira diferente? Eu estou te levando para o caminho. Ou tu acha que tu ia dormir pobre e acordar rico? Não tem como. A gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer as coisas da maneira como Deus tem preparado para nós. E a gente está reclamando. Quantos de nós pediu ao Senhor a família que nós temos hoje? E está dizendo que os filhos são um problema? Quantos? Filho não é problema. O que são os filhos? Herança do Senhor. E o que nós precisamos fazer com os nossos filhos? O que a Bíblia diz que os nossos filhos são? Como flechas. Por quê? Porque nós vamos lançá-los para além da onde nós podemos chegar. Para isso que o Senhor nos dá filhos. Mas hoje nós vivemos em uma sociedade tão independente que diz que filho é ruim. O pastor Eduardo leu aqui a respeito de uma mulher que só tinha uma vasilha de azeite. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, quem a sustentava? Os filhos. Por que as famílias eram grandes? Porque os filhos eram força de trabalho para as famílias. Eu sou filho de um pai com 11 irmãos. A família do meu pai são 11 irmãos. 11. Era para ser 12 e um morreu no parto. Uma família grande. Eu tenho primos que eu nem conheço. O grupo da minha família tem mais de 200 pessoas. O grupo da minha família, só por parte de pai, tem mais de 200 pessoas. Uma família grande, próspera. E hoje nós vivemos em uma situação que ter um filho já é muito. 2 então, meu Deus. E é assim, pega casais novos, recém-casados, querem ter filhos. Não, de jeito nenhum, vou aproveitar a minha vida. Mas não sabe que por trás de uma família grande há uma prosperidade que o Senhor vai derramar sobre aquela família. Então Deus, Ele sempre quer nos ensinar algo através desses desertos. Às vezes Deus não tira uma dificuldade de imediato, porque Ele está produzindo algo em nós que vai ser eterno. Um ensinamento, algo que nós vamos aprender em Deus, que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas. Provavelmente você está passando hoje por um deserto
que vai fazer com que você se aproxime mais do Senhor, para que Ele garanta a você a sua vida eterna, a minha vida eterna, porque nós podemos desperdiçá-la. Enquanto nós estamos aqui no mundo, nós podemos desperdiçá-la, nós podemos jogar fora a nossa salvação. O terceiro ponto é permanecer, e permanecer é muito maior do que produzir. É muito maior do que produzir. O capítulo 15 do Evangelho de João, ele não começa falando sobre frutos. O texto que nós lemos, ele não começou falando sobre frutos. Ele começa falando sobre a videira, dizendo, o próprio Cristo dizendo que Ele é a videira verdadeira. Ele começa falando sobre permanência, sobre permanecer em Deus. E hoje, muitos de nós, e eu falo de nós porque essa palavra, ela é muito direcionada a nós que já vivemos em Cristo. Não que ela não sirva para quem ainda não tem relacionamento com Deus, muito pelo contrário. Toda palavra que provém do coração do Senhor é para que atraia cada vez mais as pessoas. Mas hoje, muitos de nós que vivemos em Cristo, queremos resultado, mas estamos fugindo de relacionamento. Nós queremos resultado, mas a gente não ora, a gente não jejua, a gente não se aproxima do Senhor. A gente chega na igreja atrasado para não ter que cumprimentar ninguém ali no welcome, e sai antes do culto terminar para não ter que falar com o irmão. Muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós. Porque eu não quero ouvir problema de ninguém, porque eu não quero relacionamento com ninguém. Só que esse momento nosso, como igreja, é uma obrigação nossa. A comunhão entre os irmãos é uma obrigação nossa. Eu já cansei de ouvir pessoas falando, eu vou à igreja, mas eu não vou em nenhum evento de crente. Pô, que legal. Quer dizer, tu vai lá fazer o quê? Se o objetivo do culto é nós adorarmos a Deus e termos comunhão uns com os outros, você vem supostamente adorando, mas vai embora sem a comunhão? Acho que não dá para entender muito bem isso, né? E quem permanece no Senhor faz o que então? Ora, busca, obedece. Obedece, confia, depende, faz tudo isso. Por quê? Porque está em Cristo. Agora, se eu não fizer, estando em Cristo, eu serei lançado fora. E aí a pergunta que o Senhor me fez, e que eu quero colocar aqui para que vocês pensem sobre isso, é uma pergunta retórica, obviamente. Se Deus hoje, Ele tirasse tudo aquilo que você usa para se sentir seguro, o seu trabalho, a sua família, o seu emprego, saúde, influência, recurso, se Ele tirasse tudo isso de você, você permaneceria crendo nele? Você permaneceria servindo? Você permaneceria adorando ao Senhor? É difícil, é muito difícil. Mas tem uma história dessa na Bíblia, que o Senhor chama Satanás e mostra a ele Jó. E Ele permite que Satanás tire tudo de Jó. E Jó continua adorando, continua permanecendo em Deus. E a maior evidência de maturidade espiritual, para a gente encerrar por aqui, eu já passei do tempo, agora que eu vi. A maior evidência de maturidade espiritual não é fazer grandes coisas na presença de Deus. É não conseguir se imaginar fora da presença dEle. Esse é o maior desafio. Eu me imaginar fora da presença de Deus. Se eu não consigo fazer isso, esse é um sinal de maturidade espiritual. E eu queria te convidar nessa manhã, caso
caso você ainda não tenha essa confiança no Senhor, caso você ainda não tenha entregado totalmente a sua vida ao Senhor, a você fazer isso nessa manhã, a você declarar que no nome de Jesus há todo o poder para que possa te ensinar a permanecer nele. De que maneira? Produzindo frutos. Mas, primeiro lugar, permanecendo e dependendo dele. Eu gostaria que você fosse embora hoje desse lugar mais confiante no Senhor, mais dependente do Senhor, sabendo que, independente do que você faça, todo recurso provém de Deus. Tudo que nós fazemos depende dele. Ele não te escolheu porque você é capacitado ou porque você é melhor do que alguém. Muito provavelmente ele te escolheu porque tu é pior do que um monte de gente aí fora. Muito provavelmente. Eu tenho essa convicção comigo. Ele me escolheu porque eu era muito pior do que um monte de gente aí fora, para mostrar ele sendo tão ruim, certamente em você que é menos pior do que ele vai dar resultado também.